Então, verificou-se em inspeção médica, que o aposentado por invalidez não está mais inválido, quer dizer, ele tem que voltar para a ativa. Em nenhum caso poderá efetuar-se a reversão sem que ele passe por uma inspeção médica. Então, para acontecer essa reversão, depende de inspeção médica. Detalhe, o aposentado não poderá reverter se já completou 55 anos de idade. Então, se acaso ele já tem 55 anos de idade, ele não vai sofrer a reversão mais. Dependerá da existência da vaga que deva ser preenchida mediante promoção por merecimento. Então, a vaga que esse servidor aposentado por invalidez, quando insubsistentes os motivos da invalidez, a vaga que ele vai preencher por reversão é uma vaga resultante ou a ser preenchida pelo critério de promoção por merecimento. É esse o tipo de vaga que ele vai poder preencher. Se for uma vaga que abriu e está destinada a uma promoção por antiguidade, ele não pode preencher. Aquele da reversão só pode preencher uma vaga resultante a ser preenchida pelo critério do merecimento. Será cassada a aposentadoria do funcionário que reverter e não tomar posse no prazo. Então, foi publicada uma reversão, foi determinado que aquele servidor aposentado volte para a ativa. Qual é o prazo que ele tem para tomar posse? 30 dias. Se não tomar posse, torna-se sem efeito a reversão e é cassada a aposentadoria do servidor. A reversão dará direito para uma nova aposentadoria, inclusive contando aquele tempo que o servidor estava aposentado, ele é contado como tempo de serviço no cálculo de uma nova aposentadoria. A reversão se dará de ofício, quando verificado insubsistentes os motivos determinantes da invalidez e a pedido no interesse da administração. E temos questões de reversão, pessoal, tem que tomar cuidado com a reversão. Eu aposto muito nela para a prova. Aqui, tem uma questão do TCE Minas. De acordo com a Lei 869, o ato pelo qual o servidor aposentado reingressa no serviço público após verificação em processo de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria denomina-se, gabarito letra A, reversão. Outra questão aqui que foi cobrada, SEAP Minas. De acordo com a Lei 869, assinale a correta, letra A. Readmissão é o reingresso no serviço público do funcionário em disponibilidade? Não. O reingresso do funcionário em disponibilidade, ele se chama aproveitamento. É um dos próximos provimentos que a gente vai estudar. Letra B. A transferência e a remoção por permuta serão processadas a pedido escrito de apenas um dos interessados? Errado. Quando for uma remoção por permuta, transferência não fazemos mais, né? Porque é inconstitucional. Mas quando nós temos uma remoção por permuta, tem que ser um pedido feito por ambos os interessados em permutar, e não apenas por um servidor. Letra C. Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público após verificação em processo de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. Correto. Reversão é o retorno do aposentado ao serviço público. Letra D. A reversão, que decorrerá de decisão administrativa ou sentença judicial passada em julgado, é o ato pelo qual o funcionário demitido reingressa no serviço público com ressarcimento dos prejuízos. Não, isso não é reversão. O reingresso de um demitido ao serviço público com ressarcimento se chama reintegração.
A reversão se dará obrigatoriamente para o mesmo cargo? Não necessariamente, né? Se o cargo tiver sido transformado em outro, pode assumir o cargo resultante da transformação, tá? Bom, reintegração. Outro provimento interessante, e até interessante para ser cobrado em prova, é a reintegração. O que é a reintegração? É o retorno do servidor demitido do serviço público, né? O que nós temos aqui? Um servidor que foi demitido de forma arbitrária, de forma ilegal, e esse servidor consegue provar na via administrativa ou na via judicial que esta demissão foi um ato ilegal, que o desligamento dele foi um ato ilegal, e aí ele consegue reverter, ele consegue reintegrar ao cargo. Então, diz o artigo 50, reintegração decorrerá tanto de decisão administrativa ou de decisão judicial, e é o ato pelo qual o funcionário demitido reingressa no serviço público com ressarcimento dos prejuízos decorrentes daquele ato de demissão. E a reintegração ocorrerá no cargo anteriormente ocupado, se o cargo tiver modificado um pouco, no resultante da transformação, e se o cargo estiver preenchido por outro servidor ou for extinto, num cargo de vencimentos equivalentes, tá? Se o cargo tiver preenchido, o reintegrado, segundo a Constituição, ele vai voltar para o cargo, e o eventual ocupante, se estável, será reconduzido para um cargo de origem, aproveitado em outro cargo ou colocado em disponibilidade até posterior aproveitamento. Essas são as medidas que se faz com o eventual ocupante, segundo o artigo 41, parágrafo... Eu coloquei parágrafo primeiro aqui, mas é o parágrafo 2º. Eu errei aqui na digitação. Artigo 41, parágrafo 2º da Constituição determina que o eventual ocupante de uma vaga de um reintegrado tem que dar lugar para o reintegrado, porque o reintegrado vai voltar ao cargo de origem. E o eventual ocupante, se estável, é que vai ser reconduzido a outro cargo, será aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Deixa eu ver o que mais temos. O reintegrado, gente, publicou a reintegração, ele tem o prazo de 30 dias para entrar em exercício, né? E ele deve passar por uma inspeção médica, deverá ser submetido a uma inspeção médica. Readmissão. O provimento da readmissão também foi revogado no Estatuto, até porque ele também era inconstitucional, considerado inconstitucional, e os artigos já foram revogados no nosso Estatuto. E, por fim, temos o aproveitamento. O que é o aproveitamento de acordo com o artigo 57? O aproveitamento, pessoal, é o retorno daquele funcionário que está em disponibilidade. Primeiro passo, qual é o funcionário que pode ficar em disponibilidade? O funcionário que já tem o quê? Estabilidade. Somente o servidor com estabilidade é que pode ficar em disponibilidade, que é ficar em casa, recebendo proventos proporcionais até seu adequado aproveitamento. Então, o que aconteceu aqui? O servidor já tem estabilidade e o seu cargo público foi extinto. A estabilidade, ela preserva o vínculo público nesse caso. Mesmo o cargo tendo sido extinto, o servidor não pode ser mandado embora, porque ele já tem o quê? Estabilidade. Então, ele fica em casa, inativo, em disponibilidade, recebendo proventos proporcionais, segundo a Constituição, até o seu adequado
aproveitamento. Então, o que é o aproveitamento? Artigo 57. É o reingresso no serviço público do funcionário em disponibilidade. Então, esse servidor vai ficar em disponibilidade até surgir um cargo compatível com aquele cargo que ele tinha, para então ser aproveitado. Aproveitamento é o reingresso do funcionário colocado em disponibilidade. Depende de inspeção médica, tá? Depende de inspeção médica. Publicou o aproveitamento, o nosso servidor tem 30 dias para tomar posse no cargo novo, né? Se não tomar posse, será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade desse servidor, tá? Ah, e detalhe, havendo mais de um concorrente à mesma vaga, tipo, abriu uma vaga de um cargo compatível e vários servidores em disponibilidade. Quem pega a vaga? O servidor que está há mais tempo em disponibilidade. E se permanecer algum empate,